Bom dia. Gente, desculpa continuar falando sem intervalo. Mas eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Se alguém precisar sair, pode sair. Volte o mais rápido possível, senão você vai perder algo muito importante que você nunca mais vai ouvir de novo. Vamos ver se dá para segurar a galera. Bom, gente, vocês viram agora bastante informações muito importantes, úteis, da relação da instituição com família, com aluno. E agora eu vou ajudá-los na questão de como você, coordenador, diretor e tal, pode exercer sua liderança, mas com foco na orientação que você precisa dar aos professores. Então, o foco é diferente. E eu vou trazer vários temas aqui da neurociência, da psicologia, da educação, com esse objetivo. Eu quero ajudá-los a exercer a sua liderança, a sua autoridade de uma forma construtiva e que isso também afete os seus professores, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, você já deve ter ouvido muito falar a respeito de líder e chefe, mas o que é isso na escola, na sala de aula? Então, vamos ver algumas rápidas definições. Por exemplo, o que é um chefe? Um professor-chefe, um coordenador-chefe, um diretor-chefe. É aquele que, num cargo hierárquico, me leva a fazer o que eu tenho que fazer. Então, o professor é um bom chefe dentro de sala de aula. Ele faz com que o aluno faça a lição, estude para a prova, se comporte em sala de aula. Você é um bom chefe, você faz com que os teus professores entreguem as notas na data certa. Essas coisas. É um bom chefe que faz os outros fazerem o que tem que fazer. Agora, o que é liderança nesse caso? Liderança é aquele cuja atitude me faz querer dar o meu melhor no trabalho ou no projeto. Um professor líder faz com que os alunos vão além. E é isso que a gente precisa. Nós não precisamos de alunos copiando matéria do quadro, pondo, decorando e indo bem na prova e passando de ano. Isso é o mínimo. A gente quer que o aluno dê o seu melhor, que ele vá além da escola, que ele possa, depois que sair da escola, continuar aprendendo, porque ele aprendeu a fazer isso. E você, como coordenador, como líder, a mesma coisa. Como é que você pode interagir com os seus professores, com os funcionários da escola, com os colaboradores? Como é que pode ser essa interação? Essa interação tem que ser uma inspiração para eles. Então, por exemplo, você chegou na escola, cumprimentar todo mundo. A hora que você cumprimenta a zeladora, na frente dos alunos, você não precisa dar lição de moral para os alunos dizendo você tem que respeitar as pessoas. Eles estão vendo que tem que fazer isso e como que se faz. Então, é uma coisa muito mais prática, né? E agora vamos falar um pouquinho então da educação, desse ponto de vista do exercício da autoridade. É o seguinte, uma ilustração bem legal é você imaginar que a educação é um trem. A educação do seu aluno, a educação do seu professor, do funcionário, a educação em geral é como se fosse um trem. E esse trem só anda se tiver 2 trilhos. Se um dos trilhos faltar, tomba. Se um dos trilhos for mais alto do que o outro, tomba, descarrila esse trem. Só vai dar certo, o trem da educação só vai funcionar se os 2 trilhos estiverem presentes e juntos e do mesmo tamanho. Então, vamos ver quais são eles. Primeiro trilho do afeto. Gente, a gente tem que fazer vínculo. Quantos anos você passa na escola? 10, 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos na escola e formou quais amigos ali? Que tipo de vínculos você tem? Gente, não dá para a gente simplesmente passar pela escola. A gente tem que construir vínculos. E isso o professor tem que saber em relação aos seus alunos. O professor tem que fazer vínculo com o aluno, tem que gostar de gente, tem que ser afetivo. Por quê? Porque é a base para o exercício do outro trilho. Se faltar o afeto, não dá certo. Eu vou rapidamente contar para vocês como é que é o afeto no ser humano, tá bom? Olha lá. Desde bebê até o idoso, nós somos seres afetivos e necessitamos de afeto. Então, o que faz o bebê? Se o bebê não ganha afeto, como é que ele mostra isso? Como é que ele demonstra isso? Ele não fala, ele não tem comunicação consciente.
Então, o que o bebê faz? Adoece. Em quais áreas? Alergias de pele e doenças respiratórias. Asma, bronquite, que você não sabe de onde vem e tal, e grosseirão na pele. Esse tipo de doença pode ser, não estou dizendo que sempre é, pode ser resultado da falta de pele com pele, de contato, de beijo, de abraço, de colo. E essa falta origina esse tipo de resultado, as doenças respiratórias ou de pele. Ok? Criança. Criança que não recebe afeto mostra a falta de que jeito? Aí é bem legal. Não vai ficar doente que nem o bebê. Criança sem afeto fica insuportável. Fica chata. Sabe aquela criança nojentinha? Gente, eu adoro criança, tá? Eu adoro os alunos e tal, mas eu vou fazer umas brincadeiras aqui que parece que eu não gosto, mas é bem o contrário. Sabe aquela criança chata, nojentinha, que fica... É falta de afeto, gente. O tanque de combustível dessa criança está muito baixo, tem que encher o tanque. Então pega no colo, dá uns beijos, rola no tapete. Aí o tanque de combustível de carinho enche, fica umas 2 horas longe de você. Adolescente. Muitos pais acham que adolescente não quer mais afeto, carinho, beijo, abraço. Acham. E aí erram, não dão mais. Na verdade, o adolescente não quer demonstração de carinho publicamente, mas em casa eles precisam. Até alguns adolescentes falam assim, até aqui tá bom, mãe, o resto eu vou sozinho, para não correr o perigo de ser beijado na frente dos amigos. E pior que algumas mães ainda falam, tchau, meu fofucho. Eles odeiam isso. Então, por essa reação, os pais acham que ele não quer mais. Então, o adolescente que não ganha em casa afeto, carinho, abraço, beijo e tal, o que o adolescente faz? Não fica doente, não fica manhãozinho que nem a criança. Ele fica altamente irritável e o humor oscila muito rápido. Adolescente que estoura e depois está sorrindo. O que está faltando? Está faltando afeto. Adulto. Queridos, eu vou entregar para vocês como são os homens. E depois eu vou falar como são as mulheres. Então, como é que um homem carente fica? O que ele mostra? Gente, primeiro, não é consciente, não é um plano maligno que a gente tem. A gente só fica carente e mostra essa carência, às vezes inconsciente. Não fica doente, não fica manhoso e não fica altamente irritável. Como é que um homem mostra que está carente? Se isola, fica num canto quieto. Homem que se isola, fica num canto, não quer conversar, pode ter certeza, está carente. Agora vamos imaginar aqui, ó. Está aqui o homem sentadinho ali na cadeira, quietinho, não quer falar, porque está carentão. Quem que aparece do lado dele? A esposa. Está tudo bem com você? Ele não quer falar, ele está carente dele. Aham. Aí ela assim, como assim? Aham, se você tiver com algum problema, pelo menos fale. Daí ele, está tudo bem. Ele só quer se livrar, ele não quer ficar falando, né? Daí ela, como assim está tudo bem? Por que você não fala, põe para fora assim? A gente pode resolver. Agora você fica desse jeito aí, que você pica, parece que está com algum problema. E se for problema, por que não bota para fora assim? A gente briga, já discute, já resolve. E assim não, já fica desse... Ele não quer falar dele, eu estou bem. Nossa, que grosso, estúpido. Não resolveu nada, não adiantou nada. Então, como é que a gente faz? O que se pode fazer se o homem está carente? Tem um segredo. Não fala nada, vai lá dar uns pega nele que já resolve. Já resolve. Era só o afeto, carinho, toque que ele precisava. Bom, eu vou entregar agora às mulheres. Mulher, quando está carente, não fica doente, não fica manhosa, não fica irritável e principalmente não fica que nem o homem, quieto num canto. Pode ter certeza que ela não vai ficar assim. Então, como é que ela mostra que está carente? Novamente, não é consciente, nem ela sabe. Mas atenção, homens aqui presentes, eu vou ensiná-los como descobrir quando uma mulher está carente. A mulher, quando está carente, ela fica contraditória. Ela fala que quer o que ela não quer, fala que não quer o que ela quer. E a gente fica louco, né?
Então, olha só, eu vou dar um exemplo. Um casal, o cara fala assim, ô querida, hoje à noite vai ser aquele churrasco com os meus amigos lá da faculdade, lembra que eu te falei? Você não quer vir junto? Aí ela está carente, ela sempre vai, em tudo, ela adora ir junto com ele. Mas como ela está carente, ela vai falar o quê? Não, vá você. Aí ele fica todo assim, mas você sempre vai comigo? Aí ela, algum problema você ir sozinho? Não, tá bom, então eu vou. Aí ele vai, toma um banho, fica cheirosão, põe uma camisa bonita, se arruma. Aí quem que aparece do lado dele? Onde você pensa que vai desse jeito? Aí ele, eu vou para a festa. E você vai sozinho? Eu vou sozinho, convidei você não quis. Convidou uma ova. Você falou assim, você não quer vir comigo? Se você fala, não quero, eu não quero. Por que não convida direito? Daí ele já está louco da vida. Tá bom, então venha comigo. Agora que não dá tempo de me arrumar. Não funciona. Atenção, homens, como fazer? A hora que você fala assim, você não quer vir comigo, ela fala, não, vai você, pronto, já sabe que está contraditória. E se está contraditória, está carente. Então o que você faz? Ah, querida, venha junto comigo, a minha noite vai ser bem melhor do teu lado. Aí ela o quê? Então eu vou. Era isso, era só isso. É fácil. Uhul! Os idosos, aqui tem uma pesquisa uma pesquisa científica mostrando que idosos que têm relação afetiva, neto subindo pelos cabelos e tal, os filhos estão sempre presentes. Esses idosos que têm afeto ficam 30% menos doentes do que os outros idosos. Gente, então o que a gente sabe com tudo isso que eu falei? Nós, seres humanos, desde o bebê até o idoso, somos seres afetivos. A gente tem carência disso. Então, qual deve ser a marca de um professor em sala de aula? O afeto, gente. Professor que não gosta de aluno, vá fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Por quê? Porque se não tem afeto, olha o que a criança faz quando chega em casa. Esquece da escola. Esquece da lição. Por quê? Porque o nosso cérebro é programado para afastar, rejeitar tudo que traz dor ou desprazer. Então, não é que a criança esqueceu de propósito. Algumas mães falam, sei que você esqueceu. Não, ela esqueceu mesmo, porque quando ela pisa fora da escola, apaga. Por quê? Porque lembrar do professor, lembrar da professora, lembrar da escola, traz dor, traz desprazer. Então essa criança não estuda e não faz lição. Por quê? Porque não tem afeto com o professor, com as professoras. Gente, é fundamental. Isso tem que ser marca da escola. Porque daí eu posso exercer o outro trilho. Qual é o outro trilho? A autoridade, gente. Nós temos que resgatar a autoridade dos professores. Aliás, uma das palestras que eu mais sou chamado para dar no Brasil inteiro é o resgate da autoridade do professor. Por quê? Porque os professores estão fragilizados, estão com medo de exercer autoridade. Tem um caso aqui em Curitiba, de um professor, estava dando aula no terceiro ano do ensino médio, estava dando aula lá, e durante a aula tocou o celular de um aluno. Gente, tudo bem, hoje em dia a gente esquece o celular ligado. Desculpa aí, professor, pronto, desligou, acabou. Eu não vou implicar com um aluno que faz isso. Pessoal, aproveitem e desliguem. Pronto. Mas o que o aluno fez? Atendeu. O professor falando, ele... Não, estou aqui na aula do prof. Assim, o professor ficou tão irritado que tirou o celular do aluno e falou assim, só entrego para o teu pai, manda ele vir buscar. Sabe o que o pai fez? Obviamente não foi buscar. Esse professor passou umas 2 semanas, recebeu uma intimação para ir na justiça, porque ele roubou e humilhou o seu filho publicamente ao retirar algo que não lhe pertence. Aí o juiz, porque infelizmente hoje nós temos juízes muito inteligentes, temos bons juízes, sim, mas temos uns que, pelo amor de Deus. Aí esse juiz perguntou para o professor, é procedimento normal da escola retirar pertences dos alunos?
Daí o professor falou assim, senhor juiz, é que o aluno... Eu não perguntei e nem pedi explicação, eu perguntei se é procedimento normal. Daí, não, foi uma exceção. Ah, uma exceção. É que, não... Gente, vou resumir a história. Esse juiz mandou o professor pagar R$5.000 de indenização por danos morais da fofucha. Dá vontade de bater num juiz desse, né? Danos morais? Pelo amor de Deus, o moleque está intencionalmente atrapalhando a aula. E atrapalhou mesmo. Mas daí o juiz fez uma... Ele só deu essa sentença porque ele fez uma pergunta. No regimento escolar, consta que você pode retirar o celular? Não, o regimento escolar era muito antigo, estava atrasado. Era da época que nem tinha celular. Se tiver no regimento escolar, na hora que o pai assina a matrícula, ele está concordando com as regras. Se lá no regimento tiver, eu posso tirar, ele pode tirar. Porque o pai, inclusive, autorizou quando fez a matrícula. Então, gente, dica, atualizem os regimentos escolares. E sejam chatos. O que é ser chato? Minucioso. Regimento escolar tem que ter várias orientações, várias. Por quê? Para livrar vocês e os professores de qualquer tipo de problema assim. Então, como exercer autoridade? Daqui a pouco eu vou explicar melhor como se faz o exercício da autoridade. Mas veja, eu vou contar um caso real que eu presenciei. Eu trabalhei numa grande escola aqui em Curitiba. Aliás, a primeira escola particular onde eu trabalhei foi o Colégio Opet. Yes. Aí depois fui, por razões da vida, acabei parando numa outra grande escola e aconteceu uma coisa muito interessante. Em maio, o professor de geografia do primeiro ano do ensino médio saiu. Ele passou num concurso federal e assumiu um posto lá numa outra cidade e saiu. Porque o salário desse emprego público, desse concurso, era bem melhor, que, aliás, não é difícil, né? E aí ele saiu. Só que o que ele fez com os alunos? Ó, galera, eu tenho duas notícias, bem assim, ó. Tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu vou falar da boa. A boa, gente, é que eu passei num dos primeiros lugares num concurso super concorrido e tal, e vou ser contratado. Yes! Aí todo mundo aplaudiu, eles gostavam do professor e tal, aplaudiram. A notícia ruim é que hoje é a nossa última aula. Daí eles, aquela coisa, né? Aí ele se despediu, agradeceu a atenção, eu quero dizer que eu adorei dar aula para vocês são muito legais e tal, e tchau. E agora a escola, a gente precisava contratar um professor de geografia para assumir segunda-feira. Como é que a gente faz? Pega os currículos, chama, está dando aula, está dando aula, está dando aula. Esse daqui, chama, pode vir? Pode, tem que ir, não dá para ficar fazendo teste, não sei o quê. Botamos o cara na sala. Aí, eu vou contar para vocês o que aconteceu, porque os alunos me contaram em detalhes. Olha como é que o professor entrou. Ele entrou na sala, não olhou para os alunos. Atenção, alunos, eu sou o novo professor de geografia e já vou avisando. Ai daquele que tentar colar. A minha prova vai ser tal dia. Gente, a primeira coisa que ele faz foi ameaçar os alunos. Ai daquele que tentar colar. Não pode nem tentar. E aí os alunos ficaram tensos já. Aí quando ele foi para o quadro, um aluno falou aqui para o outro, bem baixinho, não era para ele ter ouvido, falou assim, eu gostava mais do outro. Eu gostava mais do outro. Só isso. Se eu tivesse ouvido isso, eu ia pensar, putz, vai ser difícil conquistar esses alunos, porque o outro professor era amado por eles. Vai ser um bom desafio. Pronto, acabou. Mas esse professor se irritou. Ele virou assim, gostava mais do outro? Vai lá para outra cidade. Ele abandonou vocês? Assim. Sabe, crianção? Desse jeito. Aí ele foi, ele voltou para o quadro, e aí o que aconteceu? Eles ficaram irritados, todos ficaram irritados pela postura, a segunda cacetada que esse professor dá. Quando ele voltou para o quadro, um aluno, esse eles não me contaram quem foi, um aluno fez assim, bé. Porque o professor tinha uma barbicha igual o Visconde de Sabugosa, sabe aquela comprida assim? Ah, mas na hora chamaram de bode o cara, né? Bé. Ele, quem foi o palhaço?
vocês são tudo um bando de filhinho de papai. Agora xingou todos. Gente, ele xingou todos. Vocês são um bando de filhinho de papai. E não é homem. Aí já começa a questão de gênero. Não é homem para dizer quem foi? Ele provocou mais ainda e voltou para o quadro. Aí todos ofendidos. Sabe o que fizeram? Um coral. Bah, 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 bah. Gente, ele explodiu. Então, vale a pena você prestar bastante atenção nisso. E eu vou mostrar agora para vocês como exercer a tua autoridade e o que é importante você ensinar aos professores a respeito da autoridade. Para isso, eu vou usar a mitologia grega. Sempre que eu falo de mitologia grega, sempre aparece alguém que fala assim: eu não acredito em outros deuses. Gente, nem os gregos. Eu não estou falando que é para acreditar nos deuses, não. O que é um mito? É uma boa história cuja essência são características humanas. A essência está falando da gente. A gente chama isso de núcleo. E vamos então agora apresentar um mito. E qual é o objetivo? Extrair a essência, para a gente entender como é ser humano. Tá bom? Vamos lá. O mito é esse daqui, ó. A Têmis, essa deusa, se casa com Zeus, e eles têm 3 filhas. A Eunomia, a Diqueia e a Irene. Eu vou falar primeiro das filhas, depois eu vou falar do casal. O que são essas filhas? São características que eu quero que os meus subordinados tenham. Se eu sou o professor, são características que eu quero que meus alunos tenham. Ok? Depois eu falo quem é Têmis e Zeus. Então vamos lá para as características. Eunomia. Eu significa verdadeiro, nomia significa norma. Então eunomia são normas verdadeiras dentro de mim. Se eu tenho normas verdadeiras dentro de mim, eu sigo o caminho de acordo com essas normas. Portanto, eu sou uma pessoa disciplinada. Mas a palavra discípulo significa o quê? Seguidor. O mestre, o mestre tem discípulos, portanto, os discípulos são seguidores do mestre. São o quê? Aprendizes. Queridos, disciplina não tem nada a ver com silêncio. Disciplina tem a ver com postura para aprender. Eu quero aprender, portanto, eu tenho disciplina. Ok? Então, veja lá, a Diri está andando pela escola. A Diri é amiga da Cordi. Já que chama a gente de prof, tem a Diri e ela está andando pelo corredor da escola e vê essa sala aqui, gente. Essa sala aqui, as crianças estão tudo uma bagunça, arrastando carteira, fazendo barulho. Você não, vem você para cá, você para lá. Um barulho enorme. Ela olha para a sala e fala assim: essa professora não tem controle da disciplina. Aí ela vai na outra turma, ela olha a outra turma, todos os alunos em silêncio um atrás do outro, com a cabeça baixa, copiando no quadro. Daí ela olha assim: essa professora tem controle da disciplina. É das minhas, é das antigas. Bom, isso é o que está aparecendo. Vamos ver o que está por trás. O que está por trás é o seguinte: a professora dessa turma falou assim: e aí, galera, gostaram do texto que a gente trabalhou? Daí eles: professora, super legal, dá um outro para a gente. Eu não tenho, na verdade só tenho 5 cópias. Vamos fazer grupo, professora. Legal isso, façam 5 grupos. Aí eu entrego um texto para cada grupo, vocês vão trabalhar. Bem nessa hora, a diretora aparece. É sempre nessa hora. Aí o que está acontecendo? Os alunos estão se organizando para continuar aprendendo, porque eles querem aprender. Então a pergunta: tem disciplina? Claro que tem. Tem silêncio? Não. Agora vamos ver essa turma. Essa turma, a professora falou assim: atenção, alunos. Eu vou explicar uma vez e ai daquele que me abria a boca. Aí ela explica, põe no quadro, os alunos abaixam a cabeça, ficam copiando e pensando assim: odeio essa aula, eu não queria estar aqui. Eles querem aprender? Não. Então, tem disciplina? Não tem disciplina. Eles estão em silêncio, bem formadinhos, um atrás do outro, mas não tem postura para aprender, eles não querem aprender.
tem silêncio, mas não tem disciplina. Claro, gente, que o nosso sonho é que os alunos tenham silêncio e disciplina, mas eu vou repetir, sonho. Não vai funcionar. Bom, outra. De que significa equidade. Infelizmente, entrou uma onda de trate todo mundo de forma igual. Isso é uma besteira gigante. Tratar todas as pessoas de forma igual é o grande erro que aconteceu na inclusão no nosso país. As pessoas interpretaram errado, achando que tem que tratar pessoas com deficiência de forma igual. Besteira, erro, e por isso a inclusão está tão falha no nosso país. Não tem que tratar igual, tem que tratar com equidade. E o que é equidade? Trate cada um de acordo com a sua necessidade. Isso é equidade. Uma professora cadeirante não conseguiu entrar aqui, porque lá fora tem um degrau. Aí eu falo para um de vocês assim, traz a cadeira que eu trago a professora. Aí eu pego a professora no colo, ele pega a cadeira, a gente traz aqui, aí você viu a cena e fala assim, Marcão, eu também quero que você me carregue no colo. Por quê? Tratamento igual. Percebe como não faz o menor sentido? Se você não precisa de ajuda, eu não preciso fazer isso. Mas ela precisava, eu fiz. Então, isso se chama equidade. O meu aluno tem uma deficiência, eu tenho que tratá-lo de acordo com essa deficiência, claro, esperando que ele dê passos, cresça e desenvolva, a partir da sua deficiência. E isso é equidade. Então, só que preste bem atenção, eu quero a equidade, trate cada um segundo a sua necessidade. Eu quero que meus alunos tenham isso. Eu quero que meus professores tenham isso entre eles. Ô, professor de matemática, eu já corrigi as minhas provas. Quer que eu ajude você? Olha, eu já passei tudo no sistema. Quer que eu te ajude? Gente, um ajudando o outro. Por quê? Tem necessidade, eu vou lá e ajudo. Agora imagina os alunos, entre eles. Cara, eu já entendi aí, quer que te ajude? Eu já fiz a minha lista de exercícios, está precisando de ajuda? Você quer que eu te explique? Eles entre si querem se ajudar porque estão percebendo a necessidade do outro. O que é isso? Isso se chama equidade. Eu não preciso nem monitoria. Não preciso nem falar, o representante de turma. Por quê? Porque eles vão querer fazer isso. Mas, vou dizer, essas são filhas, e as filhas só nascem se eu fizer o casamento. Daqui a pouco a gente vai falar do casamento. Irene. Irene significa paz. Mas, queridos, paz na nossa cabeça é ausência de guerra. Israel e Líbano estão em paz. Eles não estão guerreando. Mas se um botar o pé na fronteira do outro, é tiro para tudo que lado. Mas estão em paz. Não é essa paz, a paz Irene. A paz Irene, a terceira filha, é a paz do tipo Brasil e Uruguai. Cada ano a gente faz acordos bilaterais na área da cultura, do comércio e tal. Ou seja, a gente está se aproximando como povos. Paz do tipo Irene é essa paz, é uma paz de construção de vínculo, de aproximação, de fazer amizades. Eu quero que meus alunos cada vez mais sejam amigos uns dos outros, construam um vínculo. E aí a gente tira o bullying, e aí a gente acaba com o preconceito, o tratamento desrespeitoso de um para o outro. Por quê? Porque tem paz, mas qual paz? De construção de vínculo. Tem casal que vive em paz, do tipo Israel e Líbano. Nossa, vocês estão sempre em paz, vocês nunca brigam. É, claro, a gente nunca conversa. Estão em paz, por quê? Porque não tem vínculo, não tem aproximação, não tem a proximidade. Então, paz do tipo Irene é essa paz de construção de vínculo. Olha que bonito. Já pensou os teus professores todos agindo de tal forma que os alunos querem aprender com ele? Uau, olha a diferença. Já pensou esses alunos com este professor, um ajudando o outro, segundo a necessidade de cada um? E já pensou eles construindo amizades uns com os outros? Eu quero essa turma. Mas para que eu tenha essa turma, eu tenho que ter um professor com as características do casamento ali. Então vamos ver quem são esses dois. Vamos começar com a Temis. Quem é a Temis? Deusa da justiça.
Observem que a Têmis sempre é apresentada com 3 elementos: venda nos olhos, a balança de 2 pratos e uma espada. Quais são os significados? Venda nos olhos quer dizer: venha até mim, não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, com deficiência, sem deficiência, não importa. A venda nos olhos é o símbolo do acolhimento, de trazer para si. Lembra do afeto, quando eu falei do trem? É isso, gente, acolhimento. O aluno tem que se sentir acolhido pelo professor. E aí vem uma série de coisas. Por exemplo, pergunta idiota de aluno: como que o professor tem que agir? Como? Com acolhimento. Jamais com uma reação negativa com essa pergunta. Eu já vou dar uma dica para vocês de como orientar o professor a fazer isso. Então, a Têmis tem o acolhimento, venda nos olhos. Depois ela tem a balança. O que é a balança? É o símbolo da justiça. Inclusive, muitos advogados usam a balancinha de 2 pratos no cartãozinho deles. É o símbolo da justiça. O que é ser justo? É dar a cada um o que cada um merece. Ah, é? É. Merece estar na cadeia? Está lá na cadeia. É justiça, ponto. Não pode fazer diferença nessa questão. Mas tem um outro símbolo aqui que muitas vezes é esquecido, que é a espada. Qual é o significado da espada? E aqui eu preciso contar um outro mito, ou outra história, caso você queira acreditar no fato de ser uma história. 2 mulheres tiveram filhos ao mesmo tempo. Moravam na mesma casa. Aí o bebê de uma delas morreu. A história não conta como. Morreu. A miserenta pega o bebê morto, vai lá na cama da outra mãe, põe o bebê morto e rouba o bebê vivo para ela. É uma ladra. Roubou o bebê vivo. De manhã cedo aquela mulher acorda: não, esse não é meu bebê. Aí essa aqui diz: claro que é teu. Não é. Brigam, discutem, nada se resolve. A família dessa defende essa, a família daquela defende aquela. Não resolvem. Os juízes do povo também não conseguem resolver porque não havia teste de DNA. Aí o caso vai para o rei. Quem é o rei? Salomão. Chega ao rei Salomão e o Salomão pergunta: o bebê é seu? Sim, é meu. O bebê é seu? Sim, é meu. Ele deve ter pensado assim: que falta que faz um curso de psicologia. Mas ele usou psicologia. Ele falou assim: as 2 querem o bebê vivo? Sim! Guarda, traga a espada. Reparta o bebê no meio, metade para cada uma. Ele fala isso. Aí o que acontece? A falsa, a ladra, fica quieta. Gente, o bebê vai ser morto e ela fica quieta. Só tem um tipo de pessoa que faz isso: que não é mãe. E a mãe verdadeira: não, então deixa o bebê com ela, pelo menos o meu bebê vai ficar vivo. Opa, está na cara agora quem é a mãe. Aí, olha o que Salomão faz: guarda, dá o bebê vivo para ela, porque ela é a mãe verdadeira. Bota essa mulher na cadeia. Ele faz o quê? Toma decisão, gente. Ele faz acontecer. Vocês já imaginaram um Salomão que percebe quem é a mãe e não faz nada? Nossa, gente, agora a gente sabe que a mãe verdadeira, você é a falsa. Ué, e agora? Não vai fazer nada? Não. Só saber não adianta. Tome a decisão. Essa é a verdadeira? Pronto, então faça alguma coisa. Sabe qual é o nosso grande problema na justiça brasileira? A gente sabe medir quem é verdadeiro, falso, quem é corrupto, quem é ladrão. A gente sabe, porque a gente sabe o que é justiça. A gente tem olhos para isso. Só que não usa a espada. É corrupto, não está na cadeia. Roubou, não devolveu. E a falta da espada, se sabe, tem que acontecer. Então, gente, veja, o que é um coordenador que tem esses elementos? Um bom coordenador, ele tem que ter acolhimento e tem que ter justiça, ele tem que ser justo. Mas tome as decisões, faça acontecer. Então, essa é a característica da Têmis. Vamos para os Zeus. Quem é Zeus? É o grande chefão do Olimpo, é o deus dos deuses, é o maioral. Ele
se os outros deuses consideram ele Deus, então ele tem autoridade. Só que além da autoridade, ele sempre é representado segurando o raio na mão. Gente, você tem que lembrar o seguinte: Grécia Antiga, não tem pólvora, não tem máquina, não tem revólver, não tem bomba, não existe nada disso. O maior poder que existe é um raio caindo e destruindo uma árvore. Que poder impressionante isso. Então, representar um Deus segurando um raio, se ele está segurando o maior poder, esse cara é o poder. Ele é poderoso. Então, resumindo, quando o poder e a autoridade, porque ele tem autoridade, encontra o acolhimento e a justiça, então as características aparecem no grupo que você lidera. Quais? Disciplina, equidade e paz. Vamos tirar, então, agora os elementos e ficar só com as características humanas? Quando você, professor, exercer o teu poder e autoridade que são seus porque você é professor, mas exercer isso com acolhimento e justiça, professor justo, faz o quê? Faz os alunos quererem aprender, disciplina, se tratarem com respeito, de acordo com a necessidade de cada um, equidade, e construindo amizades, paz. É isso, gente. Não tem segredo. Então, o professor que erra em qualquer um desses pontos não vai funcionar em sala de aula, não vai dar certo. Então, quais são os grandes problemas? O primeiro grande problema é a terceirização. Gente, presta atenção como é um inferno a terceirização. Observe, a mamãe falando para o menininho de 5 anos, você para com isso, senão eu vou contar para o seu pai. Na cabeça da criança entrou qual mensagem? Quem manda aqui é o pai, essa mulher não manda nada. Aí ele faz o quê? Zona, bagunça, o dia todo. Quando chega o pai, se transforma. Até a mãe fala assim, faça bagunça agora, quero ver. Se ele tivesse coragem, ele falaria, mãe, não posso fazer bagunça agora, porque quem tem autoridade chegou. Nunca transfira a autoridade. Tem casal que transfere a autoridade para a polícia. Você para com isso, moleque, senão a polícia vai te pegar. Aí na cabeça do adolescente entrou o quê? Meus pais não mandam nada, quem manda é a polícia. Então eles fazem uma transgressão, outra, até que eles fazem uma infração. Quando o adolescente faz uma infração, aí vem a polícia. Aí pronto, nasceu adolescente infrator. Adolescente infrator é resultado de lares sem autoridade. Lares que transferem, terceirizam a autoridade. E, infelizmente, tem muitas famílias fazendo isso com a escola. Transferem para a escola e sobra para a escola. Mas agora uma pergunta legal de fazer é, como que o professor faz transferência de autoridade? Isso, vai para a corte. Vocês parem com a bagunça aí, isso não vai para a coordenação. Na cabeça dos alunos entrou a seguinte informação, esse professor não manda nada, ele não tem autoridade, quem tem é a coordenadora. Nunca um professor pode fazer isso, sabe por quê? Porque a hora que ele faz isso, é ele que vai mandar um aluno, 2, 3. Vocês podem observar, vocês que são coordenadores podem ter certeza. Se tem um professor que manda um aluno, é esse mesmo que vai mandar o segundo, o terceiro. É sempre o mesmo, ou sempre os mesmos que mandam. Por que tem professor que nunca manda aluno para a coordenação? Porque tem autoridade com acolhimento. Não dá para fazer isso, não pode terceirizar. Agora vem uma dica para vocês, cordes. Não transfiram para a direção. Quer ver? O coordenador entrando na sala dos professores. Isso é bem legal. Atenção, professores, tem um recado aqui da direção. Ué, não é seu? Não, é da direção. Ó, já errou aí. Eu tenho um recado aqui. Gente, prestem atenção, eu tenho um recado aqui da direção, já errou. Mas tudo bem. Tem um recado aqui da direção, prestem bem atenção. Segunda-feira da semana que vem, vocês precisam me trazer as notas, porque a gente tem que pôr no sistema para liberar os boletins na data certa. Se vocês não trouxerem na segunda-feira, tudo isso daí vai dar errado, a gente não vai conseguir imprimir os boletins e tal. Então, por favor, gente, segunda-feira, ok? O que ficou na cabeça dos alunos? Ele veio trazer o recado do diretor, mas como o diretor não apareceu, vou ver se eu faço segunda-feira. É sério, gente.
Por quê? Porque você transferiu a tua autoridade para a diretora, para o diretor. Nunca faça isso. Olha lá, para você exercer o teu poder, você tem que ter o quê? Acolhimento. Opa! Olá, professores. Presta atenção aqui. Eu sei que vocês estão muito apurados, tem muita coisa para fazer. Olá. Identificação, acolhimento. Eu compreendo, mas nós precisamos das notas segunda-feira, ok? Tragam para mim, me entreguem, porque eu preciso, segunda-feira, todos vocês entregarem. Se alguém de vocês não conseguir, venha hoje ainda conversar comigo. Entenderam? Valeu, gente. Obrigado. Você dá o recado, você é firme, você é duro, mas humilhou alguém? Não. Você desrespeitou alguém? Não. Você acolheu, eu entendo que vocês estão apurados, tem muita coisa para fazer, tarará. Você se identifica com eles, mas mostra que você precisa das notas, não o setor de informática, não a diretora, o diretor. Não, é você. Porque se algum professor não entregar, é com você que ele vai ter que conversar. E aí você já falou, se não for possível, venha conversar hoje. Se ele não for conversar hoje, ele está ferrado. Por quê? Porque você deu espaço, você falou a data, você disse que se não for possível, venha conversar hoje. Gente, não tem chance, esse cara vai entregar as notas. Então, gente, o exercício da autoridade tem que ser com essa cara aqui. Então, cuidado, não faça terceirização e nem permita que os professores façam. Senão, sabe o que acontece? Você, coordenador, fica o dia inteiro apagando incêndio que aconteceu dentro da sala de aula. O dia inteiro atendendo aluno indisciplinado, aluno que xingou, aluno que desrespeitou. Aí você não trabalha no teu objeto de trabalho, que é aprendizagem coletiva, orientação aos professores. Não consegue, não dá tempo nem de pensar num projeto. Porque está fazendo o quê? Apagando incêndio de professor que não faz isso. Ele tem que fazer. Então, quais são os erros comuns ao liderar? Ausência de vínculo, não faz vínculo e quer liderar, não funciona. Terceirização da autoridade ou tratamento injusto, todas essas coisas não podem acontecer para um líder. E agora, como fortalecer a autoridade do professor? Porque tem professor, gente, inclusive, tem professor ou professora que parece aluno do terceirão. Novinho, novinha, com cara de que acabou de sair da faculdade e ele está com dificuldade de exercer a autoridade. Como é que a gente fortalece a autoridade do professor? Vamos ver, olha lá, vou explicar como que dá para fazer isso. É assim, você... Deixa eu só abrir uma água aqui. Aliás, alguém abre para mim, porque senão eu vou esparramar tudo aqui. É assim, eu estou lá na sala dos professores, sentado lá na mesa dos professores, tomando um cafezinho, comendo a bolacha pedagógica. Aí... Obrigado, querido. Valeu. Aí entra o diretor. O diretor é meu amigo já há anos. Ele só é diretor por coincidência, porque eu não quis. Sabe aquela coisa de amigo de sempre? Aí ele entra e fala assim, Marcão, eu tenho um recado para dar para os teus amigos. Posso ir lá na tua sala? Quando você estiver dando aula? Claro, fica à vontade. Não precisa de formalismo. A gente é amigo há muito tempo. Aí olha o que acontece. Presta bem atenção. Eu, professor, estou lá escrevendo no quadro. Taraná. Aí o diretor aparece na porta. Quando ele aparece na porta, eu ponho o giz aqui no cantinho e venho para cá, para dar espaço para o diretor. Aí o diretor entra, olha só como é que ele entra. Ele entra, já viu que eu fui para lá, ou seja, o espaço está livre. Ele entra e fala assim, atenção, alunos, eu tenho um recado aqui para vocês. A partir da próxima semana, e daí ele dá o recado, aí olha para mim e faz assim, e sai. Na cabeça dos alunos ficou o seguinte, que diretor power! Foi só ele aparecer que o professor se cagou de medo e veio aqui no cantinho. É isso que está na cabeça dos alunos. E ficou a mensagem qual? Esse professor não tem força, não tem autoridade, não tem poder. Quem tem é o dire. Como fazer então? Olha lá como é que faz.
Ô Marcão, posso ir lá na tua sala? Claro, fica à vontade. Não precisa, preste bem atenção. Nós não precisamos de formalismos. Os alunos sim. Então o que eu faço? O diretor, olha só, o diretor. Professor, com licença, entre. Só entrou porque eu mandei. Posso dar um recado para os seus alunos? Claro, fique à vontade. Só vai falar porque foi autorizado pelo prof. Aí, gente, a partir da próxima semana, daí ele dá o recado, ele olha para mim e fala assim, muito obrigado, professor, desculpa ter atrapalhado a tua aula. Não tem problema. Aí o diretor sai. Na cabeça dos alunos, que professor power! Ele autoriza, ele manda, até o diretor obedece ele. Eu estou com medo desse professor, porque se ele me mandar para a direção, é capaz dele dizer para o diretor o que ele tem que fazer comigo. Vocês percebem, gente? São mensagens que ficaram ocultas, não são ditas, mas são sentidas pelos alunos. Mas tem uma outra mensagem maravilhosa que ficou para eles. Sabe qual foi? Não importa o cargo que você tem que respeitar as outras pessoas. Gente, eu não preciso dar lição de moral para os alunos quando eles veem isso. Só que eles também veem quando você chega na escola e cumprimenta todo mundo. Eles também prestam atenção quando você ajunta um papelzinho do pátio e põe na lixeira. Eles ficam até constrangidos, se escondem. Por quê? Porque eles sabem que trabalho não é vergonha. E aí eles olham você batendo papo com a zeladora. E aí, seus filhos, como é que estão? A Mariazinha está melhor lá da gripe. Nossa, ele até sabe da filha que estava com gripe. As crianças estão observando isso e estão vendo. Essa escola é humana de verdade. Essa escola tem vínculos, essa escola se respeita. Todos aqui se respeitam. É melhor eu me cuidar. Por quê? Porque todos se respeitam. Eu não tenho espaço. Então, como fortalecer? Dessa forma. E agora vou contar uma coisa, uma cena de sala de aula, para vocês orientarem os seus professores de como que pode ser exercida a autoridade. No aeroporto tinha uma exposição de bonecos, e eu achei o Renato Russo, tirei essa foto aqui, porque a história que eu vou contar para vocês tem a ver com essa figura. É assim, eu estava dando aula no primeiro ano do ensino médio, eu sou professor de matemática, estava dando aula de matemática para eles, e aí passei um exercício, todos fizeram, entenderam, eu, yes! Mas professor adora quando o aluno pergunta, participa, aí eu, vamos lá gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Nada. Eu, gente, não se constranja, pode perguntar. Nada. Na terceira vez, pessoal, fiquem à vontade, se quiserem perguntar, pode perguntar. Aí um cara lá do fundo, professor, posso fazer assim uma pergunta, tipo, nada a ver com a matéria? Não deixe. eu deixei. Pode, fica à vontade. Aí ele falou assim, já te disseram, professor, que você tem a voz parecida com a do Renato Russo? Nunca me disseram, mas obrigado, eu gosto das músicas do Renato Russo. Você é gay também? Na lata! Eu não tenho preconceito nenhum contra os gays, mas sabe o que aconteceu aqui com os alunos na frente? Eles fizeram assim. A reação deles foi, esse aluno desrespeitou o professor. Eu não senti como desrespeito, eu achei uma brincadeira. Mas a turma sentiu como se ele tivesse me desrespeitado. Se eu não fizer nada, eles recebem a seguinte mensagem, dá para desrespeitar esse professor. E quem perde o respeito, perde a autoridade. Então não posso deixar em branco. Então eu fui lá. Fui até ele. Cheguei do lado dele, não vou fazer em você. Pus a mão no ombro dele e falei, depois a gente conversa. E pronto, vim para cá. Eu não dou lição de moral, não xingo aluno, não dou bronca publicamente. Por quê? Porque não é bom, não é saudável, humilha o aluno publicamente. Eu só fiz isso, depois a gente conversa. E por que encosto nele? Por que encostar no aluno? Pus a mão no ombro dele e já tirei. Tem que já tirar, porque senão eles têm certeza. Né? Põe a mão e já tira. Por que a gente faz isso?
olha só, isso é da psicologia. Infelizmente, aula de psicologia nós não tivemos na nossa formação. A gente teve psicologia do desenvolvimento. Aprendemos com quem? Piaget, que não é psicólogo, é biólogo. Ele estudava molusco. Então, gente, da psicologia. A psicologia fala o seguinte: quem encosta no seu corpo tem intimidade com você. E quem tem intimidade com você, você ouve. Então, use raramente, mas quando usar, use conscientemente. Eu ponho a mão nele, tiro, pronto, o cérebro dele está preparado para ouvir. Não para discutir, não para brigar comigo, não para reclamar. Ele ficou pronto para ouvir. Aí, final da aula, os alunos foram saindo para o intervalo e ele ficou no enrolation. Guardou a caneta, guardou o caderno. Sabe aquela coisa demorada assim? E eu aqui preenchendo o diário da classe. Já prestaram atenção nesse nome? O diário. Mas tem que fazer. Aí eu estava lá preenchendo o diário de classe, aí ele veio. Gente, foi tão legal. Olha aquele jeitão de adolescente que vem assim, ó. Aquele jeitão meio balançando assim. Aí ele falou: ô prof, foi mal aí, ó. Em adolescentez, o que ele falou? Desculpa, tem professor que não entende a linguagem do aluno e fala: então peça desculpa, rapaz. Aí que ele não pede, aí dá briga. Porque está enfrentando, para que enfrentar? Ele acabou de pedir desculpas, aí eu olhei para ele e falei assim: ô cara, parabéns. Só as pessoas que evoluem na vida têm coragem de pedir perdão pelas coisas que fazem. Parabéns. Ele ficou tudo sem jeito, né? Desarmou. Ele olhou para mim e falou: ô professor, não vai fazer nada comigo? Não, você foi maduro o suficiente para assumir o erro, vai em paz. Daí como é que ele foi? Ele nem acreditava direito, né? Ele: valeu. Ele foi, mas olhando para mim, não acreditava, né, que eu tinha liberado. Aí, ele abriu a porta, os 5 amigos dele estavam esperando ele. Eu não sei o que eles conversaram, mas olha o que aconteceu na próxima aula. Na próxima aula, eu estava dando aula aqui, e um grupinho começou a conversar. Os 5, a gente quer ouvir a aula do prof aí, ó. O que estava acontecendo? Eu conquistei os piores. Ou seja, eu conquistei os indisciplinados. É claro que o resto daí é fácil. Mas, agora, grave no âmago do seu ser. Por que deu certo? Porque eu respeitei quando eu fui desrespeitado. Gente, professor, coordenador, diretor, tem que ser referência emocional. Nós não podemos dar piti, jogar as coisas. A gente tem que usar sabedoria, consciência, tranquilidade. A gente tem que saber que comportamentos, entre aspas, desviantes em sala de aula são próprios dos adolescentes. O professor tem que saber como lidar com o adolescente. Tem vários livros a respeito de adolescentes. E a gente sabe daí que o enfrentamento não é pessoal, ele é construtivo. O aluno que enfrenta professor, no inconsciente dele está enfrentando pai e mãe, que é necessário para que ele se constitua ser humano, pessoa com personalidade. Então ele vai testar professor, ele vai querer discutir com o professor. E o bom professor não cai na armadilha. Não vai, não precisa. Precisa fazer o quê? Construir vínculo, e aí vai dar certo. Pessoal do PET, até que horas eu tenho? Sem resposta, eu sigo. É o seguinte, gente, o que eu vou mostrar agora para vocês é chave para vocês fazerem conselho de classe. Para não virar aquelas reuniões intermináveis. Para não acontecer mais de você marcar reunião com professores e aquilo não acaba nunca. Então, para isso acontecer, nós temos que saber diferenciar importância de relevância. Então, primeiro, o que é importância? Importância tem a ver com valor. Aliás, antigamente os velhinhos falavam assim: qual a importância que se tem no bolso? É sério, eles falavam assim. Daí você é 20 reais. Ah, então a importância que você tem é 20 reais. Importância é valor. Então, a pergunta é a seguinte: numa reunião de conselho de classe, você precisa resolver coisas importantes?
Vocês estão meio titubeando, né? Deve ser pegadinha. Claro, a gente tem que resolver, a gente marca a reunião para resolver coisas importantes, ok? Então, na pauta da reunião, os itens já são importantes, ok? Então, na pauta da reunião, nós vamos discutir sobre quais são os critérios que vamos utilizar para definir quais alunos vão para a recuperação final. Então, essa é a nossa reunião. A gente tem que definir quais critérios. Ficou em 2 matérias, vai para a final. Ficou em 3, vai. Ficou em 4, já reprova direto ou vai para a final. Esses critérios a gente tem que estabelecer na reunião do conselho de classe. Então, o que a gente precisa fazer? Uma reunião com os professores para definir critérios que digam quem vai para a recuperação final, quem não vai e quem já está reprovado. Essa é a reunião. Já temos os pontos importantes. Bom, aí a gente começa a reunião. Começa a reunião e o cara que senta por último na mesa fala assim: ô, gente, desculpa falar aí, mas estou tremendo de medo. O que foi? Acabei de ser assaltado, roubaram meu celular. É mesmo? Aonde? Aqui na frente da escola. Meu Deus, essa escola está muito insegura. Pergunta: vamos dar espaço para esse professor contar o que ele aconteceu ou não? Sim? Não é importante o que aconteceu com ele? Claro que é importante. Gente, é muito importante, mas a pauta já tem as coisas que são importantes. Mas aquilo é mais importante do que a pauta. Claro, ele está emocionalmente alterado. E agora? Então a gente diz: meu Deus, o que aconteceu? Daí ele conta toda a história. Aí o outro professor fala assim: sabe, na semana passada o que aconteceu comigo? Fui deixar meu carro ali na esquina aqui de baixo. Sabe aquela esquina aqui de baixo? Eu fui deixar, passou uns 2 caras, eu tenho certeza que era um ladrão. Eu aí até tirei o carro, pus aqui numa outra posição. Daí outro falou assim: isso não é nada, lá no meu bairro é o bairro que mais rouba um carro. É mesmo? 1 hora falando sobre segurança. Daí alguém fala assim: a gente precisa pôr câmeras aqui em volta da escola, nos muros da escola. Por quê? Porque, cara, é a nossa segurança. É verdade, a gente tem que pôr câmeras. Ô, coordenador, não dá para você pedir para a direção pôr câmeras? Vou ver se é câmera mesmo que vai precisar. Então, claro que precisa. A gente acabou de mostrar para você que é importante. Acabou a reunião. Aí vocês vão marcar outra reunião para fazer a próxima. Que daí talvez faça mais uma reunião para a próxima. Por quê? Porque sempre vai aparecer coisas importantes. E as reuniões não são para resolver coisas importantes. Grave. As reuniões são reuniões para decidir relevância, não importância. É mesmo? Mas então o que eu faço com aquele professor? Eu olho bem para ele e falo assim: meu Deus do céu, a gente precisa discutir segurança na nossa escola. Depois vamos conversar para a gente ver o que pode fazer com a direção, bater um papo com a direção a respeito disso. Vamos lá, pessoal, vamos voltar para a reunião. Pronto, você corta com classe dizendo que é importante o que aconteceu, você não despreza, você acolhe o professor, mas diz: agora não é a hora, porque agora nós temos uma pauta para resolver. E aí depois da pauta resolvida, resgata esse professor, vamos lá na outra sala, vamos conversar com o diretor, vamos ver o que dá para fazer. E daí o diretor fala: mas eu já contratei uma empresa para botar câmera, vai na semana que vem. Pronto, vocês iam conversar durante 1 hora sobre colocação de câmera e a empresa já estava até contratada. Para quê? Então, muito cuidado com essa questão da importância. Então, o que é relevância? Aqui vem o segredo da coisa. Relevância é aquilo que me ajuda a atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Definir critérios para recuperação final. Então, eu só vou conversar sobre coisas que me levam a atingir o objetivo. Isso vai funcionar sempre nas reuniões. Se você não fizer isso, gente, você vai perder horas e horas e horas e horas de reuniões, porque todos têm algo importante para falar. E são importantes. Olha essa mulher, ela puxa o arco, ela puxa aquela flecha, puxa. Daí ela está pensando assim,
meu Deus do céu, já está quase meio-dia, eu tenho que sair buscar as crianças lá na escola. Se eu não buscar, elas vão ficar nervosas lá, vão achar que eu esqueci delas. Daí ela solta a flecha. Acerta o alvo? Ela está pensando em 1000 outras coisas, ela erra. Por quê? Porque ela está pensando em coisas importantes, os filhos dela, mas não relevantes. Para atingir o alvo, ela tem que pensar no quê? No que ajuda a atingir o alvo. Então ela puxa a flecha e pensa assim, o vento está uns 10 km por hora, vindo da direita, então tem que virar um pouquinho para cá. Essa flecha é mais pesada que a outra, então eu vou pôr um pouquinho mais para cima. Aí, solta. Tuf, no alvo, acertou. Daí ela recolhe a flecha e diz, vou buscar as crianças. Ela não vai deixar as coisas importantes de lado. Não tenham medo, vocês não vão deixar o que é importante para depois. Mas vocês vão fazer as reuniões funcionarem. Professora, dando aula. Gente, hoje nós vamos ver o que significa adição. O objetivo dela, matemática, algoritmo, adição e tal. Esse é o objetivo. Aí as crianças, professora, posso falar uma coisa? Pode. Uma cachorrinha morreu. Que cachorrinha? Eu tenho uma cachorrinha, uma bem grandona, professora. Ela deu 5 filhotinhos, mas um morreu. Ai, que dó. Um morreu. Uhum. Daí a outra criança, professora, eu vi um gatinho morto. E aí começa a história de morreu. O meu avô morreu, aí vem todo mundo morreu. Aí cada um quer contar alguma coisa, porque quer fazer parte da discussão. É só morte. Mas a história do menino não é importante? Claro que é, mas não é relevante. Então a gente faz o quê? Nossa, coitado, deve estar muito triste para você. Eu quero muito ouvir essa história. Se me conta depois? Pronto. Vamos voltar, gente. Sabe quando que é adição? Pronto, continua. Senão o professor não dá aula, gente. Tem professora que só fica nesses assuntos que aparecem de repente. Ai, gente, nem consigo usar direito o meu planejamento. Claro, fica dando ênfase nas importantes. Mas como é difícil a gente aceitar largar do que é importante para pegar o que é relevante. Saibam, vocês não largam o que é importante. Porque vocês vão resgatar depois. Vocês só estão pondo no lugar certo, pondo na ordem certa, no horário certo. Ok? Isso aqui não. Deixa eu falar uma última coisa para vocês. Como criticar um professor que está pisando na bola? Aliás, tem professor, gente, que quando surge um conflito em sala e ele chama a família, ele piora a situação. Por quê? Porque ele não sabe fazer o atendimento. Então, eu vou dizer para vocês como fazer um atendimento para o teu professor, como você atende o professor e como o professor pode atender família ou até aluno. E aí temos um segredo maravilhoso. Primeiro, críticas, em particular, gente, não tem que fazer público. Nunca critique um professor publicamente. Não fale assim, professor de geografia, você não me entregou as notas ainda. Na frente de todos, não vale a pena, não é legal. Não é legal. Daí ele ainda vai falar assim, não sabe o que é? É que minha mãe está no UTI. Fica chato, pior ainda para você. Então, muito cuidado, em particular. Mas o grande segredo dos relacionamentos, assertividade. O que é assertividade? É ataque ao problema, não a pessoa. Gente, isso, se você for fazer terapia, os primeiros 3 meses o psicólogo vai te ensinar a ser assertivo. Portanto, hoje você vai economizar 3 meses de terapia. E não adianta pedir que eu só vou tirar isso. É assim, ataque o problema, não a pessoa. Vou dar vários exemplos. Aliás, 3 exemplos. Um de colega de trabalho, outro de relação com aluno e outro de cônjuges. Cônjuge parece uma doença, né? Peguei uma cônjuge. Eu sei quando é que foi bem naquele dia que eu contraí matrimônio. Vamos lá, 3 exemplos então, ataque o problema, não a pessoa.
3 vezes essa semana, teu colega de trabalho chegou atrasado e por causa do atraso dele sobrou para você e você fez mal o teu porque teve que fazer o dele. Você está por aqui com o sujeito. E aí ele aparece na tua frente, você está com raiva, você tem o direito de botar a tua raiva para fora. Então você vai lá falar para ele: ô, seu irresponsável, você chegou 3 vezes atrasado essa semana e isso atrapalhou meu trabalho. Ele olha bem para você e fala assim: não sou irresponsável, trabalho nessa escola há 20 anos. Pronto. Ficaram de mal. Não vão mais falar, não vão mais conversar, não tocam mais no assunto, porque você atacou a pessoa. Quando você ataca a pessoa, ela se defende, ela põe um muro, nada se resolve. Então como fazer? Você está com raiva e com direito de pôr para fora. Então ele aparece na tua frente e você fala assim: ô cara! Ó, já está. Pode colocar? Pode, mas sem atacar ele. Essa semana você chegou 3 vezes atrasado e isso atrapalhou o meu trabalho. Você não chamou de irresponsável, não xingou, não interpretou, não disse por que ele fez isso. Nada. Você só falou o fato. Você chegou 3 vezes atrasado e isso atrapalhou o meu trabalho. Aí ele faz o quê? Como ele não foi atacado, ele não vai se defender. Ele só vai falar o que aconteceu. Oh, eu sei, eu cheguei atrasado. É que minha mãe está na UTI. Só tem eu para cuidar dela. Oh, cara, como é que está tua mãe? Pronto, já estão resolvendo. Já estão conversando. Porque ninguém criou muro, porque ninguém foi atacado. Eu passei uma lista de exercícios para os meus alunos, agora relação professor-aluno. Passei uma lista de exercícios e falei assim: gente, amanhã, na primeira aula, me tragam esse exercício resolvido, uma folha de caderno. Eu não quero espiral, capa, cabeçalho, essas coisas. Não, é o nome, o seu número e o exercício resolvido. Vai valer nota, entenderam? Aham. No outro dia, eu estava aqui na mesa dos professores, os alunos: vamos lá, pessoal, tragam os exercícios. Aí foram trazendo as folhas, foram trazendo. De repente, o André trouxe uma folha que dava nojo de pegar. Sabe aquela folha que tem umas manchas que parece margarina e café? Parece, mas daí eu olhei para ele e pensei: é adolescente. Sério, fiquei com nojo de pegar aqui. Daí, o jeito errado. Ô, seu relaxado, vem aqui. Eu não sou relaxado. Pode fazer outro, eu não vou fazer. Nada se resolve. Eu chamei ele de relaxado. Se eu chamo o aluno, se eu ataco o aluno, ele se defende. Não sou, é assim, não sou, é assim, não sou. Nada resolve. Então o que eu fiz? Assertivamente. Ô, André, isso daqui está um relaxo. Isso, não ele. Isso está um relaxo. Pode fazer outro. Oh, eu não vou fazer outro. Pode fazer, senão não vai valer nota. No outro dia ele trouxe passado a limpo e ainda cortou as bolinhas da espiral. Daí eu olhei para aquilo: ah, André, agora sim, parece você. Ainda ganha elogio. Percebe, gente, a diferença? Seja assertivo com seus professores, com seus familiares, com os alunos. Nunca diga: você é preguiçoso, você não gosta de estudar, você está atacando a pessoa. Jamais faça isso. Mas isso ele não fez 5 lições. O que eu digo para os pais? Então, pelo amor de Deus, um professor jamais pode dizer para a mamãe: seu filho é irresponsável, seu filho é preguiçoso porque ele não fez 5 lições. Você não sabe da história. E mesmo que ele seja um irresponsável e um preguiçoso, você fala assim: mãe, nós estamos com um problema. Ah, é? Qual? Seu filho não me entregou 5 lições. Deixa ela interpretar. Aquele vagabundo parece seu pai. Deixa ela fazer as conclusões, mas você não. Você conta fatos. Seu filho não entregou 5 lições. Aí você não ataca ninguém. E o que acontece nas reuniões de professor com pais que complica, que piora, é que o professor quer interpretar. O teu filho está muito folgado, o teu filho é o líder da bagunça, o teu filho é líder do mal. Gente, pelo amor de Deus, são esses que depois se tornam os melhores líderes das empresas. E por que atacar desse jeito? Fale o que ele fez, porque aí a mãe não consegue dizer: ó, ele empurrou um menino, o menino caiu no chão e quebrou o dente. Não, ele não empurrou. Empurrou, mãe. Eu vi, mais 3 alunos viram, nós vimos e seu filho sabe. Você não chamou ele de violento, agressivo, do mal. Não, só disse o fato. E é a mãe que tem que se virar com o fato. Então, gente, assertividade, ataque o problema, nunca a pessoa. E agora, para encerrar, cônjuges.
Daí você está pensando assim, mas eu não vim num curso de relacionamento marido e mulher. Não, eu estou falando da assertividade e mostrando nos exemplos. E aí você entende o que é de verdade a assertividade, ok? Então vamos lá, é a última historinha de hoje. É assim, casal recém-casado, ele fala assim para a esposa, querida, domingo é aniversário da minha mãe, vamos lá? Vai ter um churrasco, o dia inteiro a gente vai ficar lá. Ela, claro, sou tua esposa. Não, eu só estou sendo educado. Aí os dois estão indo, olha como é que eles vão. Ele dirigindo o carro, feliz da vida, ele vai ver a família inteira. Vai ver mamãe. Aí a esposa do lado sentada assim, ó. Sabe aquela cara de, quero só ver. Aí ele chega em casa, já entrega o presente para a mãe, dá um beijinho na mãe, abraça, imediatamente aparece primo, tio, tia, vem tudo em cima dele. Ô, cara, que legal que você veio, vamos lá para a churrasqueira, já tem uma cerveja geladinha te esperando. Aí eles carregam ele lá para a churrasqueira, botam ele numa mesa, ele fica em volta de uma mesona assim, todo mundo fica em volta dele, e aí cerveja aparece no copo dele, e quando ele está diminuindo, alguém já põe de novo. Nunca acaba. Picanha vem cortadinha na frente. Sacanagem falar disso agora, né? Picanha vem cortadinha na frente dele. Ele não precisa sair de lá. Sabe por que ele não precisa sair? Porque todos sabem que é ele que anima a festa. É ele que conta piada, que conta os causos, que imita as tias. É ele que o cara mais legal que torna a festa legal. Mas se ele for buscar a cerveja dele lá na geladeira, ele encontra o primo e fica o tempo todo conversando só com o primo. Todo mundo perde, só o primo ganha. Então o que eles fazem? Garantem que ele fique para todos. Então ele fica lá, sentado, e daí ele começa. Ô pessoal, lembra da tia Joana no Natal passado? Daí ele imita a tia Joana. Aí, gente, o povo rola de rir, de sair lágrima do olho. Aí ele conta aquelas piadas ridículas, que quando a gente conta ninguém ri. Mas quando ele conta, todo mundo rola de rir, sabe desses caras? Aquele que conta a piada dos dois gagos. Você gosta de fofoca? Outro, não, prefiro baleia. Eu sei que alguns não entenderam. Amanhã cedo vocês entendem. Aí ele fica lá contando, batendo papo e tal. Ele é o centro das atenções. Ele é a atração principal. Atenção para isso. Aquele dia é maravilhoso para ele. Mas a esposa dele passou o tempo todo isolada com aquela cunhada desgracenta que só fala mal de todo mundo, xinga, só provoca, só conta mentiras, fofoca de todos, só. Aí ela tentava escapar da desgracenta e não conseguia. A família viu a cena e pensou assim, graças a Deus a esposa dele está segurando a jararaca. Senão ela vem aqui incomodar. O dia está maravilhoso porque ela está segurando a peste. No final do dia, a esposa está pé da vida, porque ficou a tarde inteira com aquela miserenta. E o marido nenhuma vez salvou ela, não salvou. Aí os dois estão indo embora para casa e ele assim, feliz, foi um dia maravilhoso para ele. Aí ele olha do lado, a esposa está assim, está fungando assim. Aí ele faz algo que nós homens não podemos fazer e a gente sempre pisa na bola. Ele cutuca. Que bicho te mordeu? Era tudo que ela precisava para botar para fora. Aí eu vou mostrar agora o jeito errado, tá? Jeito errado, atacando ele, atacando a pessoa. Que bicho me mordeu? Você que na frente de todo mundo, você não me ama. Ele é atacado, ele se defende. Imagine, claro que eu te amo. Se defendeu. Aí ela fala assim, você na frente de todos me desrespeita. Imagine, claro que não, imagine, claro que eu te respeito. Você que na frente de todo mundo me tratou como se fosse objeto de cama, mesa e banho. Aí ele, eu jamais te tratei como se fosse objeto. Atacou, defendeu. Não funciona, gente, não funciona. E aí vem o pior. Atenção, homens, não façam. Contra-ataca. Você é madura o suficiente, podia ter saído de lá e vindo aqui junto com a gente. Daí ela, eu madura, com aquela desgracenta grudenta, como é que a gente sai?
Aí você está xingando a minha família. E pronto, vira briga. Não resolveram absolutamente nada. E os dois sabem, se tocar no assunto, piora. Nunca mais falam no assunto. 20 anos depois, eles entram numa discussão, e ela fala, lembra aquele dia na casa da tua mãe? Ainda lembra, que desgraça? A neurociência fala que se você guardar raiva, rancor, mágoa, amargura ou sentimento de vingança, isso altera os radicais livres do teu sangue e abre espaço para doenças. Essa mulher, durante 20 anos, se afetou, e quando ela foi conversar com o marido, ele nem lembrava mais. Não guarde, bota para fora. De que jeito? De forma assertiva, atacando o problema, não a pessoa. Então, quando ele fala, que bicho te mordeu, aí bota a raiva para fora, porque você tem o direito. Não vai guardar mágoa. Bota a raiva para fora. Que bicho me mordeu? Você conversou com todo mundo da sua família, menos comigo. É fato. Ela não interpretou. Quer ver como ele não tem defesa? Não, eu fui conversar com você. Não foi. Ele não tem defesa, ele foi atacado, ele não tem defesa, porque, na verdade, é porque ele não foi atacado. Você conversou com todos da tua família, menos comigo. E agora, gente, aprendam a fazer isso. Fale de você, não do outro. Fale do teu sentimento, não do outro. Não interprete o outro jamais. E sabe como eu me senti? Fale de você. Eu me senti como se não fosse amada. Eu me senti como se fosse desrespeitada. Eu me senti como se fosse objeto de cama, mesa e banho. Quer ver como ele não tem defesa? Não, você não se sentiu? Não dá para falar isso. Porque ela está falando dela. E ela está falando o que sentiu. Então, o que um homem faz nesse momento? 2 possibilidades. A ideal e a real. Vamos começar com a ideal. Ela acabou de falar, e eu me senti como se fosse objeto da cama, mesa e banho. Aí ele liga o pisca, vai para o acostamento, desliga o motor, põe a mão em volta dela e fala, meu Deus, amor, eu não percebi, me perdoe, eu errei. Eu falei, é o ideal. Um dia a gente evolui e chega lá. Mas você deve estar pensando assim, não é meu marido. Isso está muito Rodrigo Hilbert. Mas eu vou mostrar para vocês o que um homem realmente faz nesse momento. Homens, me perdoem, eu vou entregar a gente. Ele não fala, mas eu vou dizer para vocês tudo que passa na cabeça dele, tá? Tudo que passa no pensamento. Ele não vai falar, mas ele vai pensar. Então ela acabou de falar, eu me senti como se fosse objeto de cama, mesa e banho. Isso é o real agora. Meu Deus. Pisei na bola. Se eu falar qualquer coisa, pode piorar. Aí ela, não vai falar nada, pelo menos brigue comigo. Deus me livre. Já pisei tanto na bola, é melhor ficar quieto. Aí eles vão para casa, não tocam no assunto. Mas sabe o que acontece na próxima festa? Na próxima festa, ele novamente, o centro das atenções, com piadas novas. Aí ele fala assim, gente, não saiam daí, peraí. Não saiam, eu vou... Fiquem aí, espera aí. Amor, vem cá. Não, outra hora vocês conversam. Não, outra hora vocês conversam, tem o dia inteiro, vem aqui. Vem aqui. Amor, senta aqui do meu lado. Amor, vamos contar para eles aquilo que aconteceu com a gente. Ela, deixa eu contar. Aí ela conta, todo mundo ri. Ele fez o quê? Integrou a esposa na família. Era o que ela queria. Em vez de guardar 20 anos a mágoa, por que não dizer assim, de forma assertiva, amor, daqui para frente, você pode me incluir na sua família? Daí ele fala, tá bom, amor, daqui para frente. Em vez de fazer DR, faça AP. O que é a maldita DR? Discutir relação. Para que serve? Para achar culpado no passado. Serve para alguma coisa? Não. Em vez de fazer DR, faça AP. O que é AP? Acertar o ponteiro. Daqui para frente vai marcar a hora certa. Amor, daqui para frente, você pode me incluir na sua família? Ô, André, daqui para frente, você pode entregar sempre passado a limpo? Querido, daqui para frente, você pode
não chegar mais atrasado, ou se for chegar, me avisar antes, daqui para frente. Daqui para frente, gente, vocês podem agora exercer a autoridade, a liderança com vínculo. Daqui para frente. Valeu, gente. Muito obrigado.